Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora a falar um pouco mais sobre a cárie dentária. Nessa aula a gente vai falar só sobre a formação da cárie, como que ela forma e quais fatores que podem aumentar a chance dela se formar ou não. Como é que a cárie vai se iniciar? O primeiro passo vai ocorrer dentro da nossa boca alguns eventos químicos após o período de ingestão de carboidrato. Então, eu ingeri carboidrato, não fiz a higienização correta, criou a placa bacteriana e a partir dessa placa vão ter alguns eventos químicos que vão gerar a minha cárie. A cárie, o estágio inicial dela sempre vai ser uma mancha branca. Então, a cárie nunca vai começar com uma cavidade lá em toda a oclusal do dente. Às vezes, dependendo da região, ela é até imperceptível. A pessoa nem vê que está com alguma manchinha ali. Nos dentes anteriores é mais fácil da pessoa ver, nos posteriores já é mais difícil. O esmalte saudável, qual que é a característica clínica dele? Ele é liso e brilhante. Quando eu tenho uma fermentação de carboidratos ali, forma a placa bacteriana e começa a formar a mancha branca, o que vai acontecer com o meu esmalte? Ele vai ficar despolido e esbranquiçado. Ele vai perder aquela translucidez natural do esmalte. Tá, como é que esses ácidos vão se formar? A partir dos restos alimentares. Então, eu não como, eu não escovo, vou juntar a placa, vou ter essa formação ácida, gerando a minha mancha branca. Nessa fase da mancha branca, dependendo do grau, a gente consegue, com a aplicação de verniz com flúor, paralisar ela. A mancha não vai sumir, mas pelo menos ela não vai cavitar, não vai precisar fazer restauração. Mas aí a intervenção precisa ser precoce. Se já tiver acastanhada, já vai ter cavitado, não tem mais jeito. Precisa usar broca, precisa fazer a restauração. Ó, clinicamente, o que a gente vai ver? Consegue ver bem na imagem, nesse slide a imagem tá melhor. Aumenta a porosidade do esmalte e diminui a translucidez. Conseguem ver bem na cervical do 51 e do 61, já aquela manchinha opaca já é mancha branca, já é lesão cariosa. Se não tratar agora, com verniz com flúor, no consultório e em casa, com controle da dieta e escovação, ela vai evoluir para uma cárie cavitada. E fazer uma restauração nesse dentinho vai dar trabalho. Então, pela idade, pela anatomia, essa criança deve ter no máximo 5 anos de idade, 4 anos de idade no máximo. Tratar uma restauração nessa idade é bem mais complicado. Então, precisa abordar não só clinicamente, tem que abordar a questão da dieta em casa e da escovação. Nessa fase, quem faz a escovação não é a criança, nem pode ser a criança. Ela pode brincar com a escova, mas a escovação, quem precisa fazer são os pais ou os responsáveis. Como é que eu vou saber se um alimento tem chance de ser cariogênico ou não? Além de já saber que açúcar e carboidrato é cariogênico, né? Quanto mais pegajoso e aderente for o meu alimento, mais formador de cárie ele é. Então, bala sete belo que gruda ali no dente, o próprio pão francês que cria aquela massa, então ele se adere ali ao nosso dente. Qualquer coisa que consiga grudar mais no dente, ele é mais formador de placa. E quanto tempo que demora para eu ter uma cárie? Vai depender de organismo para organismo e da velocidade da desmineralização. Lembram lá na outra aula que a gente comentou sobre o sistema DES-RE, que desmineraliza e remineraliza. Quanto mais rápida é a desmineralização, mais rápido eu vou ter cárie. Tá? Quanto mais demorada a minha desmineralização, eu vou demorar para ter cárie também. Quais são os fatores, então, que vão interferir na formação da cárie? Vão ter dois grupos, fatores locais e fatores gerais ou sistêmicos. Eu vou falar agora sobre os dois. Os fatores locais. É bem parecido com aquela questão da pério lá das aulas passadas. É tudo que está dentro da boca do paciente. Então, o meu dente vai ter contato com micro-organismos e substratos,
com Streptococcus e restos de comida. Desse contato, eu vou ter a produção da placa dental, que vai fermentar ali no meu dente, resultando em quê? Em formação de ácidos que vão descalcificar o esmalte. Aonde é que eu bloqueio isso? Eu não tenho como bloquear o contato do meu dente com micro-organismo e substrato, porque eu estou comendo. Mas eu consigo bloquear na formação da placa dental. Como? Com escovação. Simples assim. O meio mais eficaz vai ser a escovação. Tem como ficar sem Streptococcus mutans na boca? Não tem. Tem como ficar sem substrato na boca? Não tem também, eu preciso comer. Então, a gente consegue bloquear na produção da placa dental. E mesmo assim, eu posso até ter um pouco de placa dental. No estágio inicial da placa, eu consigo remover também sem que vire uma cárie. Se eu não removo, vou baixar o pH, esses ácidos vão iniciar a descalcificação do nosso esmalte. Dos fatores locais e gerais, os locais são mais importantes que os gerais. Tá? Então, os fatores, assim como lá na doença periodontal. Os fatores locais explicam a causa direta. Eu comi bala, eu não escovei, eu tive cárie dentro da boca do meu paciente. Os gerais é alguma condição sistêmica minha, particular, que vai facilitar a instalação da cárie na minha boca. Qual é o mais importante? O local. Então, até posso ter algum problema sistêmico, porém, se eu compensar com escovação, fio dental, bochecha e controle da dieta, eu consigo bloquear esses fatores gerais ou sistêmicos também. Então, o que está na boca é muito mais importante do que está no resto do meu organismo para a formação da cárie dentária. Os fatores gerais, então, ou sistêmicos, eles são separados em 3 grupos. Eles são em fatores hereditários, fatores nutricionais e em fatores hormonais. Vamos falar agora um por um para vocês. O fator hereditário, aí vocês reclamam para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô. Infelizmente, o nosso patrimônio genético que a gente herdou de pai e mãe, ele vai ser, eu posso ser mais suscetível ou menos suscetível a ter cárie dentária. Tá? Então, aí é a herança genética. A mesma coisa vai servir para a doença periodontal. E, infelizmente, vai ter um biotipo característico em que algumas pessoas têm mais chance de ter cárie e doença periodontal e outras não. Por quê? Genética. Às vezes chega um paciente com doença periodontal gravíssima, com muito tártaro, muita placa, perdeu o osso, o dente está mole, mas o dente não tem uma cárie. Então, olha o tempo que esse dente foi exposto à alimentação, à formação de placa, perdeu o osso, inflamou a gengiva, mas o dente não formou cárie. Aí você extrai um dente inteirinho, com a superfície oclusal rígida, mas que estava com doença periodontal grave. Então, o patrimônio genético dele era bem difícil ele ter cárie, porém era mais fácil ele ter a doença periodontal. Os fatores nutricionais. O fator nutricional é importante vocês lembrarem que ele só vai ser importante durante a odontogênese. O que é a odontogênese? É o período de formação do dente. Ele vai influenciar no dente a ter maior ou menor resistência à cárie. Tá? Como que eu posso ver clinicamente isso? Às vezes a criança já nasce com um dentinho manchado, com a amelogênese imperfeita, por exemplo, que é um defeito de esmalte. Foi problema nutricional durante a gestação. A questão da gestação, o problema vai dar na criança. Não existe essa de, eu fiquei grávida e meu filho puxou o cálcio do meu dente. Não. Eu tive o meu processo de odontogênese, eu formei o meu dente ali, ninguém vai tirar o cálcio dali. Não vou ter um nenê que vai estar puxando o cálcio através do cordão umbilical. Isso é a mãe que não escovou. Não tem como isso acontecer. Então, eu concluí a minha odontogênese, acabou. O fator nutricional não vai influenciar mais. Agora, se durante a formação dos meus dentes eu tiver uma baixa nutricional, uma baixa de cálcio, por exemplo, aí eu posso ter algum problema. Algum defeito de esmalte que vai deixar meu dente mais poroso, com um formato não tão bonito e aumenta a chance dele ter cárie.
E os fatores hormonais? Tem 4 hormônios que eles são importantes em relação a maior ou menor chance da pessoa ter cárie. O primeiro, os hormônios tireoidianos. Quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo pode ter algum problema no dente. Porém, vamos ver então o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, eu vou ter dentes mal formados e mais suscetível à cárie. Mas, se for durante a formação do dente também, então se durante a minha formação do dente, lá quando eu sou criança, eu tiver hipotireoidismo, eu posso ter algum problema no meu dente. Se eu tô com 30 anos e tive hipotireoidismo, o meu dente não vai ter defeito de esmalte por causa da tireoide. Eu vou ter mais cárie porque eu não escovei. Tá? Então, se é durante a formação, tive hipotireoidismo, aí eu posso ter algum problema. Depois que eu tô adulta, não existe mais isso. Não tem como o problema da tireoide deixar o meu dente mais suscetível à cárie. Os hormônios hipofisários, eles são importantes quando? Na formação do esmalte também, tá? Se passou a formação do esmalte e eu não tive problema com a hipófise, não vou ter mais problema em relação ao esmalte. E a insulina? A insulina, ele retoma lá também a questão da doença periodontal. O paciente diabético, ele tem uma maior chance de cicatrizar, um tempo maior de cicatrização e ele tem boca seca. Diminui a salivação dele. Quando diminui a salivação dele, ele tem mais chance de ter cárie, sim. Então, desses 4 hormônios, o único que vai atuar o resto da vida vai ser a insulina. O paciente diabético vai sofrer com isso o resto da vida, porque ele vai afetar a saliva, a diminuir o fluxo salivar. Os outros que vão atuar como um defeito na formação do esmalte, não vai fazer diferença nenhuma depois que o meu esmalte está formado. Então, quando eu tô ali com meus 14, 15 anos, até meu segundo molar tá com o esmalte formado já. Depois disso, eu posso ter problema de tireoide que não vai afetar o meu dente. Por quê? Já formou, ninguém mexe. Já o diabético, não. Como diminui a salivação e dá a boca, tem aquela sensação da boca seca, dificulta a higienização, aumenta a placa dentária e dá mais chance dessa pessoa ter cárie dentária. Tranquilo? Vejam se tem atividade ali depois. Se tiver dúvida, comentem aqui embaixo e até a próxima aula.